Sei muito e muito bem que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti. Eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci, mas sem desanimar. Eu vou até o fim, levando a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Sei muito e muito bem que peso tem a cruz, mas sim eu sei também que força tem Jesus. Conheço a humana dor, sofrer eu já sofri, mas graças ao bom Deus eu nunca desisti. Eu nunca desisti de crer e de esperar. Fiel permaneci, mas sem desanimar. Eu vou até o fim, levando a mesma fé. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Eu tenho alguém por mim, Jesus de Nazaré. Com esta canção, nós estamos iniciando para você o programa Despertai para o Amor. Bem-vindo a esta hora, a este momento. Que nesse momento o seu coração possa também estar aberto à palavra e à canção. Hoje nós vamos falar sobre um tema, é para compreender melhor o cristianismo, compreender melhor a nossa religião, que é catequese. Os católicos são de fato evangelizados, sim ou não? O que você acha? Mesmo as pessoas que muitas vezes mais frequentam a missa, são de fato evangelizadas? O que significa ser evangelizado? Você que está conosco pela TV Evangelizar de tantos lugares, obrigado por estar junto, obrigado por ser um associado desta obra. A sua fidelidade mensal é muito importante. Continuemos juntos. Está conosco para falar sobre esse tema, catequese, os católicos são de fato evangelizados sim ou não? O João Santiago, que já esteve aqui em outros momentos, ele é teólogo, escritor, poeta, apaixonado pela catequese, assessor de grupos de catequistas, enfim, em muitos lugares ele ajuda os catequistas para que eles deem uma catequese de qualidade, que eles sejam catequistas de qualidade. Por isso que nós o convidamos para que ele estivesse aqui. Bem-vindo, João Santiago. Obrigado, Padre Ezequiel. É uma alegria estar aqui mais uma vez, aproveitar e saudar a sua equipe, aqui o Leonardo com seu violão sempre tão bem afinado e tão belo, né? É impossível imaginar ligar a TV Evangelizar para assistir o programa, para não pensar o Leonardo com seu violão. Mas o Leonardo, ele é muito exigente com a afinação. Não deixa desafinado nunca, porque muitas vezes a gente pode até
Em alguns momentos a gente ouve alguns que estão tocando com o violão desafinado, mas ele não deixa desafinar, não. Eu já disse para ele pessoalmente, agora eu digo em público, eu sou fã dele, né? Porque realmente é um talento, né? E isso, essa questão da afinação do violão com o violeiro, com o tocador, com o músico, é uma introdução à questão da catequese com o que você fazia aqui no início para o cristianismo, né? A catequese tem que estar afinada com a mensagem cristã, com o compromisso cristão, né? E, sobretudo, o Papa Paulo VI, o grande mestre da catequese, que a chamava de a arte superior, dizia isso, a igreja poder cantar e encantar, né, evangelizando. E quando lê o Papa Paulo VI falando sobre isso, é impossível não vir à mente da gente aquele encantamento de Jeremias. Esta bela sedução, né? Catequese é a arte de seduzir para o cristianismo, para a mensagem cristã. Jeremias disse com aquele jeito que a gente parece que escuta ele falando: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Não é? Uma bela introdução para a catequese. João, nós estamos conseguindo seduzir os nossos catequistas, a nossa igreja está conseguindo seduzir, como faz alusão a essa passagem de Jeremias? Nós temos que ser, sobretudo, misericordiosos para responder estas perguntas, né? Neste nível. Essa pergunta deve ser precedida por uma outra. Quer dizer, os catequistas estão sendo seduzidos, porque só quem está seduzido, cativado, pode seduzir, não é? E a igreja, como mãe e mestra, eu gosto muito, admiro, amo a igreja a partir desta perspectiva, como mãe e mestra. O Papa João XXIII escreveu uma encíclica com este título, Mater et Magistra, como mãe e mestra. Como mãe e mestra, a igreja tem, como todas as mães, suas dificuldades, tem seus avanços, tem um projeto belíssimo, maravilhoso, e dentro desta misericórdia que eu falava, ainda muito desconhecido dos catequistas e da catequese. O projeto de evangelização da igreja é algo extraordinariamente belo, rico, amplo e cativante, pela abrangência, pela amorosidade que traz, pelo compromisso da igreja em formar bons cristãos no mundo. Agora, este projeto está muito distante ainda, não consegue chegar. Como a mãe que prepara uma bela refeição para os filhos no domingo, e eles vão comer cachorro-quente na esquina, né, às vezes, né? Como é que é esse projeto aí, para que as pessoas entendam? Esse projeto de catequese da igreja, em que consiste? Uma resposta que está, inclusive, no Diretório-Geral da Catequese, mas que está, inclusive, no primeiro livro de catequese cristão, que é a de Didaqué, do final do primeiro século da nossa era, né? O que é evangelizar? É tornar Jesus conhecido e amado, não é? É um desafio à altura do ser cristão, não é? Então, dentro da medida do possível, quer dizer, a igreja se esforça e atinge, quer dizer, a igreja está conseguindo cativar? A resposta é sim e não. Às vezes sim, às vezes bem, às vezes não tão bem, mas o que é importante? É que eu quero até já fazer aqui a saudação aos milhões de catequistas desse país, desta igreja, né? No mundo, inclusive, todo, que tem uma 100%, às vezes um pouco mais de 100% de boa vontade, de entrega, de acreditar, e lhe falta muitas vezes esta formação um pouco mais especializada. O Paulo VI dizia isso, uma catequese que dizia sistemática, que transforme o pensamento, que gere uma nova mentalidade, ou a mentalidade cristã no catequista e nos catequizandos, na igreja, para que mude o mundo, para que transforme o mundo de violento para um mundo mais acolhedor, mais pacífico, de um mundo egoísta para um mundo mais fraterno. Este é a grande utopia cristã, que a gente não pode abrir mão. Então, em certa medida, a igreja consegue sim, mas precisa aprimorar, avançar muito. O Papa Paulo VI diz assim, na Evangelho Nunciandi, que é um documento que ele deixou, que é uma das grandes referências para a catequese, ele fala assim, uma catequese sistemática, bem preparada, ele
ele denunciava para a igreja naquele tempo que a catequese era muito improvisada, né? Mas uma catequese organizada, sistemática, por si só, dizia ele, não só corrige, mas evita a maioria dos problemas da igreja e do mundo. João Santiago, em outros tempos, a catequese era decorar algumas perguntas, respostas sobre Deus, sobre a igreja, enfim, sobre religião. Hoje se fala em mistagogia, mistério. Como fazer para que a criança, e agora nós estamos falando de criança, mas a pergunta também do programa hoje é: os católicos são de fato evangelizados? Quem vai na missa aí todo dia? Mas voltando a essa questão do mistério, o mistério, como é que fazemos para que envolver as crianças, para que elas de certa forma se deixem seduzir, se apaixonem? Claro que tem a questão do catequista, que tem que estar bem preparado, tem que ter fé e assim por diante, mas esse novo caminho que a igreja está propondo agora nos últimos anos, está pegando ou não? Bem no tranco, né? Mas tá indo, assim, qual é a grande questão fundamental? A partir da sua pergunta, é que os próprios documentos dizem isso. Catequese, sobretudo hoje, numa realidade social, familiar, política, econômica, do mundo muito diferente do que ela era há 20, 30 anos atrás, para não falar de 50 anos ou mais antes do concílio, é que a catequese não se esgota à pregação, à doutrina ou à mensagem moral. Ela tem que ir além disso. Catequizar, para Paulo VI, por exemplo, é humanizar, não é? E nós somos seguidores de um Deus que quis ser humano. Nesta perspectiva, humanizar no sentido de ensinar a amar, de ensinar a ser fraterno, a perdoar, a viver a fé, a esperança, a caridade. Quer dizer, hoje a gente, é bom ver a igreja propondo, agora a CNB lançou o último documento que saiu da 55ª conferência aqui, que é o 107, Iniciação à Vida Cristã. E a proposta fundamental de lá é uma nova mentalidade, não é? E que vem justamente de encontro com o projeto da igreja atual, que não chegou, grosso modo, até a catequese, que é de uma igreja em saída, uma igreja que esteja no mundo, como propôs o Papa João XXIII e o Concílio, uma igreja no mundo nem contra este mundo e nem adaptada a ele na zona de conforto, mas para transformar este mundo. Não é uma catequese que transforme realidade. O que quer dizer isso? Catequizar, nesta perspectiva, é conscientizar, é formar cristãos cidadãos com consciência de cristãos cidadãos do reino, né? Com a chamada dupla cidadania, né? A igreja não conseguiu ainda muito bem trazer para a catequese esta perspectiva bonita que o Concílio Vaticano trouxe, como a igreja como povo de Deus, não é? Uhum. Acho que é uma possibilidade que nós estamos próximos, mas não conseguimos ainda. A igreja ainda continua sendo, para muita gente, e a catequese às vezes reproduz isso, o prédio, o templo, não é? E eu acho que essa mentalidade é que precisa ser superada. Uma canção que nos ajuda também a pensar sobre o amor, sobre a vida, sobre essa arte de humanizar. Eu quisera poder compreender o segredo do amor, porque é que ele é tão misterioso e avassalador. Donde nasce o seu poderio, donde vem toda a sua ternura, de tal modo que alguém dê sua vida sem que seja loucura. Quem me dera que fosse ele mesmo a dizer sobre si, e a falar dos momentos de luta contra os anjos do mal,
O que faz com a indiferença? Onde vai quando encontra descrença? E o que sente diante dos fatos que ferem a vida? São perguntas que tocam no fundo e que mexem com meus sentimentos. Todas elas me pedem respostas, me inquietam por dentro. Se eu fugir, elas vão ter comigo. Já não querem os meus pensamentos. São perguntas de amor e sentido, dos mistérios que habitam em meu peito. Mas o amor não se deixa tomar, seu mistério é maior. E não há quem invente um jeito de guardá-lo pra si. Ele é paciência e bondade, nele existe total liberdade. Quem deixou-se tomar por sua força conheceu a verdade. Pois só ele responde às perguntas e aos anseios que levo comigo. Bem conhece as minhas certezas e o que eu mais preciso. Encontrá-lo é não ter mais sossego, retornar não será mais possível. Vou pedir para poder contemplá-lo, pois sem ele viver não consigo. Vou pedir para poder contemplá-lo, pois sem ele viver não consigo. Permanece aí, um breve intervalo, já voltamos. São perguntas que tocam no fundo e que mexem com meus sentimentos. Todas elas me pedem respostas, me inquietam por dentro. Se eu fugir, elas vão ter comigo. Já não querem os meus pensamentos. São apelos de amor e sentido, do mistério que habita em meu peito. Estamos de volta com o programa Despertai para o Amor, falando hoje sobre catequese. Os católicos são de fato evangelizados? Estamos aqui com o João Santiago, que é teólogo, catequeta, escritor, poeta. Santiago, essa questão das perguntas, porque veja o seguinte, nós temos que a catequese é a arte de fazer ecoar. E, de certa forma, ela suscita dentro de nós um desejo de busca sempre maior. Por isso, o catequista deve ser, de certa forma, apaixonado para seduzir, e esse é o grande desafio. Mas agora vamos passando um pouco para frente. Os católicos, eles não permanecem com a catequese lá de 14 anos, agora eu tenho 30, mas estou com a catequese de 14. 40, catequese de 14. Como é que é? Eu tenho dito muito isso, e uma preocupação interessante, escrevi alguns textos que eu falo isso, alguns lugares que eu fui tenho levado essa preocupação, assim, de certa e às vezes intensa infantilização das pessoas e da fé das pessoas, né? O nosso tempo hoje é um tempo muito delicado do ponto de vista religioso. Predomina muito a religião como produto, como mercadoria. E as religiões se deixam muitas vezes se tornar entretenimento. Isto é perigoso. Não é? A religião é coisa séria. O ser humano é um ser com duas características importantes e que não podem ser tiradas. É um ser político e um ser religioso. Não é? Isto tem muitos estudos, muitas pesquisas que nos caracterizam assim. Então, eu tenho dito outra coisa. No caso dos católicos, olha só, Padre Ezequiel,
nós somos a primeira geração de católicos que tem a Bíblia na mão. Nossos pais não a tiveram. Aham. Nós não temos uma cultura bíblica, né? Nós estamos aprendendo a lidar com ela, a ler. E muitas vezes é uma leitura ainda sem muita profundidade, sem muita interpretação, não é? Nós, apesar de ter passado 50 e poucos anos já do concílio, 52 anos aí e tal, a gente ainda continua um pouco parecido com aquela igreja do catecismo, ou dos manuais. Ainda somos muito uma igreja, vivemos a fé muito da oralidade, não é? Nossa igreja é fortemente clericalizada, não é? Não sou eu que digo, mas o Papa Francisco tem dito isso com muita misericórdia, mas com muita convicção, que é um ponto a ser superado, né, pela igreja. É uma igreja Para que o povo entenda essa clericalização, a centralidade do padre, isso, no padre. no ministro, isso. a comunidade está ali, mas o padre tem que decidir tudo. Isso, a comunidade daí está como ouvinte, não é? Aquela ideia da Assembleia que celebra, ainda do Concílio Vaticano II, do documento da liturgia, que é o Sacro Santo Concílio, ainda está muito lá no livrinho, né? Uhum. A igreja muito onde as pessoas vão para a missa, no nosso caso, para ouvir, para ser cristão na liturgia nossa, ainda é ouvir. E assim a gente reproduz no grupo, na pastoral, na catequese, e forma uma geração seguinte com a mesma mentalidade, não é? Mas isso é uma questão séria, mas que já foi constatada pela igreja, que está em plena busca de superação, não é? Mas o fato é que nós precisamos dar mais tempo, mais atenção à Bíblia, a estudar o texto bíblico, a construir uma relação com a palavra, não é? Neste sentido de que a palavra, conhecer a palavra é conhecer Deus, é conhecer Jesus, é conhecer o Evangelho, é conhecer Jesus, né? A gente está um pouco buscando intermediações. A gente está com essa postura, bem que você falava no início, de menino pedindo para o papai pegar água lá no filtro, no copo, enfim, né? Eu dizia para você agora há pouco, duas imagens importantes. Quer dizer, tem muitas atitudes que querem resumir a igreja a um aquário. Um aquário é a mesma água circulando toda hora e não se reproduz nada, é só um deslumbre para quem está olhando. Uhum. A igreja é poço, não é? Ligada ao infinito, ligada ao oceano, não é? Vem de Deus, uhum. Não é? Não pode ser um aquário fechado para ficar contemplando apenas. Não é? Por isso que a catequese é humanizar, é conscientizar, é tornar a gente comprometido com os valores e os princípios do reino de Deus. Justiça, liberdade, não é? Vida plena. Isso compromete, isso coloca a gente em riscos. Isso leva a gente a uma situação que eu gosto muito de trazer presente, porque para mim é a mensagem de Jesus. Quer dizer, catequizar é formar profetas e profetisas. E profeta não pode estar preocupado com a reputação. Profeta segue a consciência. Se catequizar também é mostrar Jesus e aquilo que ele tinha como central. O que para Jesus era central? Olha, aquele texto de Marcos que Jesus disse assim, a minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Então, a central para Jesus é fazer a vontade do Pai. E ninguém faz isso para si ou por si. Ninguém faz isso sozinho. E a vontade do Pai é o quê? A vontade de Jesus, como quem nos apresenta a vontade do Pai, é viver em comunidade, né? É viver em fraternidade, é viver intensamente o amor, é se colocar a serviço, não é?
Eu acho que a própria consequência das opções que ele fez mostram isso, né? Ele, fiel até o fim, sabia a quem servia e enfrentou, inclusive, a cruz e as humilhações, e sabia a quem servia. Aí dentro disso tem o quê? É não me pertenço, estou aqui a serviço. Veja, eu vou dar um exemplo. Esses dias estava numa comunidade, uma senhora muito simples e muito piedosa. Era num sábado à tarde e foi rezado a missa à noite, perto da noite, que é a missa do domingo. Então ela me disse: padre, essa missa de hoje vale para amanhã? Vale para amanhã, porque, claro, ela tinha ainda a ideia daquela catequese lá inicial, de que cada dia tem a sua missa, uma coisa é válida para hoje, outra não para amanhã. Catequizado seria também aquele que se pergunta: padre, ou a si mesmo, será que eu estou vivendo de verdade a fraternidade? Será que estou vivendo o amor? Qual é que é a pergunta mais importante? Perguntar-se. Veja que eu não estou em nada diminuindo a missa, porque eu acho a missa é o central, é a fonte, é onde a gente bebe água boa. Mas alguns podem estar muito preocupados com isso e esquecer a outra parte, porque então eu vivo certinho, tudo aquilo que a igreja me diz. Mas e o quanto fraterno você está sendo? A catequese também passa por isso. Com certeza. Inclusive, tem um mestre dominicano do século XIII, o mestre Eckhart, que eu acho sensacional, porque esses sábios, esses mestres que estão na história da igreja, que a gente conhece pouco, ele diz assim: é mais importante o que a gente quer ser do que a gente quer fazer. É mais importante e mais urgente saber o que a gente quer ser do que o que a gente quer fazer. E às vezes a catequese se encontra muito nesta segunda opção. Fazer. Eu gosto muito de uma reflexão que o professor, o padre Agenor Briguente, coloca num livro que ele tem lá, sobre a questão dos sacramentos. A catequese é muito dirigida para receber os sacramentos. Isso é o que se quer fazer. Mas a catequese está preocupada no que a gente quer ser cristão de verdade. O Briguente diz assim, lá que eu acho interessante isso, ajuda muito para a catequese, para o catequista. O quê? Os sacramentos não podem ser um ponto de partida, mas de chegada, não é? A catequese vai me seduzir, vai me dando maturidade e desejo, vontade de conhecer o mistério, e isto me faz querer comungar, me faz querer viver os sacramentos, mais do que apenas celebrá-los na igreja, né? Isto é o processo de discipulado, que leva aquilo que é fundamental, e é importante esse momento nosso, e para a catequese, para toda a igreja, toda a evangelização da igreja, o que o Papa diz lá, o Papa Francisco diz na encíclica lá, na Evangelho Gaudium, ele fala assim, interessante, porque a gente fica com receio, às vezes, de dizer, parecer arrogância, e não é. O Papa tem dito, a preferência, o sacramento, por exemplo, não pode ser negado sob qualquer argumento para ninguém. Não é? Eu fico imaginando, claro, os padres, como é que vão viver isso na prática, dentro da cultura que a gente tem hoje. Porque eu vejo o seguinte, nós falamos da misericórdia como princípio mais forte. Só que depois a lei vem e trava muita coisa. A lei. Então, dentro dessa questão da misericórdia, eu tenho pegado, o ano passado a gente celebrou, bonito, um momento, a igreja como mãe e mestra, eu digo assim, ela, como todas as mães fazem, criam momentos, situações pedagógicas para o desenvolvimento dos filhos. A igreja faz isso bem, cria muitos momentos importantes. Ano passado foi o ano da misericórdia. Uhum. Qual é a questão fundamental? Focada no que a gente quer fazer, mais do que no que a gente quer ser, a gente às vezes fica preso ou restrito à piedade, como se a piedade equivalesse à misericórdia.
e a piedade não é misericórdia. E eu uso muito para... Me perguntam muito, mas por que você diz isso? Eu explico lá aquela parábola do samaritano. Passou o padre, viu o irmão caído, Passou o levita. teve piedade e foi embora. Passou o levita, teve piedade e foi embora. Aí veio o samaritano e teve misericórdia. Foi o próximo dele, né? Então, estas coisas, essas diferenças, que às vezes parecem sutis, mas não são tão sutis assim. Aí, e isso que você propunha, perfeito isso que você falou agora há pouco, avançar um pouco mais, não é? Precisa dar um passo adiante. Não tem mais ambiente para simplesmente preparar as pessoas, ou a catequese, para ir à missa ou para receber os sacramentos, mas para ser um bom cristão no mundo. Não é? Isto é o que eu quero ser. Não é? Aí a gente tem, logicamente, um desafio grande, porque a família, a casa, já foi a grande evangelizadora. Eu sou da geração que a catequista foi minha mãe. Não é? Hoje, a família terceirizou a evangelização para a igreja, como muitas vezes fazem com a educação na escola. Então, um desafio enorme para a igreja e para a catequese hoje é tornar próximo, reaproximar as famílias da igreja, que o Paulo chamava, e ele tem os exemplos fantásticos dessa vivência, da igreja doméstica. Não é? E assim, eu acho que é importante a gente lembrar, e às vezes a gente parece que não é assim. Os padres não vêm do seminário, eles passam por lá, vêm da família. As irmãs, as religiosas, não vêm do convento, elas passam pelo convento, mas vêm da família. Não é? A gente não pode perder esta relação original, quer dizer, a igreja como o povo de Deus, que começa, que nasce e que vive na casa, na família. Esta reaproximação é fundamental e urgente. João Santiago, muito obrigado pela sua colaboração. Vamos conversar outras vezes, né, sobre esse tema que a gente percebe que também encanta você e você leva com amor. Obrigado e muita paz. E pode dizer uma palavra final? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e penso que a gente precisa falar mais sobre isso, não é? O tempo da televisão é este que a gente tem, mas ele é um tempo que, se num programa é pouco, mas tem muitos programas falando sobre isto. Acho que é importante a gente falar sobre a nossa fé e buscar esta dimensão de uma fé comunitária, não é? E lembrar, a Jesus que a gente segue, né? A gente ainda tem muito essa ideia de seguir ao padre, a igreja, com eles, juntos, como igreja, nós seguimos a Jesus. Obrigado, obrigado. Muita paz. Obrigado. Léo, levanta teu olhar para o horizonte, descobre só o refrão. Levanta teu olhar para o horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força para viver. Levanta teu olhar pro horizonte, descobre aquela fonte que faz ver, além das aparências, há bem mais sentido e força para viver. Permanece aí. Voltamos depois de um breve intervalo. Faça a sua ligação 413221-6060 e pede a oração para nós rezarmos no último momento diante de Nossa Senhora. E assim foi que aprendi, olhando ao meu redor,
que o mundo é muito triste sem amor, que nada faz sentido se eu não amo. Nem tudo que eu sonhar será como eu sonhei. Porém, se eu não tentar, jamais eu saberei o gosto de viver, o gosto da esperança. E assim foi que aprendi, na hora de sofrer, que nada faz sentido sem perdão, que se eu não perdoar eu me enveneno. E se eu viver querendo eterna compreensão, jamais aprenderei do amor esta lição. O amor é bom demais, porém às vezes dói. E assim foi que aprendi, olhando aquela cruz, olhando aqueles olhos a sofrer, e aquele coração sangrando aberto. Não haverá mais pão se o trigo não morrer. Não há libertação sem risco de perder. O amor que é prazer também tem seus tormentos. E assim foi que aprendi, olhando para o céu, que o mundo quase nunca satisfaz. Sem Deus nenhum sistema traz a paz. Eu sei que a religião também pode enganar. Não há libertação se eu não me questionar. A vida é uma questão, o amor é a resposta. A vida é uma questão, o amor é a resposta. Essa canção aqui é uma pérola. Vejam o seguinte, por exemplo, essa é uma canção do Padre Zezinho que não é conhecida talvez por muitos, como outras, mas ela tem uma mensagem muito boa. A vida é uma questão, o amor é a resposta. Nós estamos falando sobre catequese, sobre católicos evangelizados. E uma das questões importantes para querer aprender a aprender é exatamente alimentar a busca a partir das perguntas que habitam em nós. Porque nós temos perguntas em nós. Se eu perguntasse para os católicos sobre como é que você compreende a vida eterna, a ressurreição, como é que você compreende a igreja? Como você vê a igreja? Como você vê a necessidade hoje da relação entre igreja e mundo? Como é que você vê isso? Como é que são as nossas respostas? Que respostas nós damos? Ah, padre, eu tenho fé, eu acredito.
O que você compreende da Bíblia? Vejam o seguinte, ó. Eu acredito muito, por isso que esses momentos também de entrevista aqui, de reflexão sobre os mais variados temas, são exatamente, eles partem da nossa crença, da convicção que nós temos de que a palavra desperta a pessoa para que ela vá para frente, para que ela progrida, para que ela mergulhe sempre mais no mistério da vida, do mundo e de Deus. Mergulhar no mistério, não ficar na superficialidade. O João Santiago dizia, para muitos parece que a igreja é um aquário. Um aquário é água parada, a gente coloca até um motorzinho aí que mexa um pouco a água, mas é sempre a mesma água. Não, a igreja é uma fonte. Jesus, na verdade, ela aponta para a fonte, é o sacramento da fonte, daria para dizer, porque sacramento significa exatamente um sinal visível de algo invisível. Por isso, sacramento significa, se a igreja é sinal, ela é o sacramento de Jesus, é o sinal visível da presença de Jesus no mundo. E Jesus é o sacramento do Pai, então Jesus é o sinal visível da presença de Deus no mundo. Deus se torna visível em Jesus. Em Jesus. E assim foi que aprendi olhando aquela cruz, aqueles olhos a sofrer, aquele coração sangrando aberto. Não haverá mais pão se o trigo não morrer. Não há libertação sem risco de perder. Sem risco de perder não há libertação. O amor que é prazer também tem seus tormentos. A vida, depois vai dizendo aqui, a vida não tem sentido sem perdão. Se eu não perdoar, eu vou me envenenando. Quem diz assim, eu odeio aquela pessoa, você está se envenenando. Se você odeia, o problema é de quem? Do outro? É seu. Por isso, se eu não perdoar, eu me enveneno. E se eu viver querendo eterna compreensão, jamais aprenderei do amor esta lição. O amor é bom demais, porém às vezes dói. O amor é a resposta. Se nós estamos em busca de sentido, se a catequese também quer ser um processo de humanização das pessoas, não só para que elas mergulhem em Jesus, mas encontrem em Jesus a fonte do amor que humaniza. Então eu também passo pelas perguntas permanentes que eu devo responder. Vou cantar mais uma canção que está nesse CD. Esse CD, quando te encontrei, você pode encontrar nas Paulinas, aqui na loja Evangelizar, ou mesmo no nosso site padreezequiel.com.br. Todos os CDs, padreezequiel.com.br, loja certa. Se chama Família É. Porque quando nós falamos de catequese, nós falamos de família. O João Santiago, nosso entrevistado, ele disse, olha, a família é o primeiro lugar da catequese. Depois nós passamos pela escola, pela igreja, mas a família é uma base importantíssima. Se nós terceirizamos a catequese, aí vai ficar complicado para as crianças, para os adolescentes. Família é. Eu queria entender no que foi que ela mudou, se o mundo evoluiu, o que nela melhorou. Se a família não vai bem, já é tempo de pensar o que o ser humano quer, onde as buscas vão levar.
e cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Ser família é aprender nos fracassos, persistir nas conquistas, bem dizer, do amor não desistir. As palavras que eu disser dizem pouco a muito mais. Quem fizer da casa um lar terá um oásis, água de paz. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Uma prece vou fazer, em tuas mãos quero confiar. És meu Deus, és puro amor, a família vou te entregar. Senhor, entre nesta casa, põe teus anjos pra guardar. Tua bênção todo o tempo sobre nós venha morar. E cantando vou dizer: a família é o lugar pro coração se aconchegar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família é uma escola para amar. Família é uma escola para amar. A catequese é um ensinamento essencial para a fé. Por isso nós dizíamos aqui, catequese é aquilo que faz ecoar. Se a palavra ecoa em nós, ela desperta em nós um desejo sempre mais profundo de sentido, de busca. E junto do sentido vem sempre a busca, porque eu não me satisfaço com aquilo que eu tenho simplesmente, mas o sentido é como que o desejo que me faz ir além. E a catequese, se ela é essencial, é um processo de educação, e educar significa tirar de dentro aquilo que a pessoa tem de melhor. Educação da fé na comunidade. Por isso, você que é pai e mãe, é muito importante acompanhar esse processo na comunidade. Participando da missa, estando junto nas orações, nas reuniões. Os catequistas, como nós falávamos, é importante a formação permanente. Não basta ter boa vontade. Boa vontade já ajuda muito, mas é preciso essa educação permanente da fé na comunidade. O Papa João Paulo dizia que a catequese precisa ser dada de maneira orgânica. Naturalmente que maneira orgânica significa não só
dar instruções sobre a fé, mas ensinar a viver. Ensinar a viver. A finalidade da catequese é levar a pessoa à comunhão com Jesus Cristo. Ele deve encantar. Ele deve encantar. E Ele nos conduz a uma vida plena. Por isso que nós vamos agora diante de Nossa Senhora, que foi a catequeta de Jesus. Quem ensinou Jesus a amar. Quem ensinou Jesus a dar os primeiros passos. E vejam o seguinte, nós pensamos que em Jesus o conhecimento veio do céu todo. Não, ele passa pelo processo de humanização e de ensino que Maria e José fizeram com ele. Por isso Maria é a primeira catequista de Jesus. E ela é a nossa catequista. Rezemos para que Maria nos ensine sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe desatadora dos nós, desça sobre você, sobre a sua família, sobre as crianças, os jovens, catequistas, a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado por estar conosco. Um forte abraço. Muita paz no seu coração. Até o próximo encontro. Ave Maria, Mãe de Jesus. O tempo passa, não volta mais. Tenho saudades daquele tempo que eu te chamava de minha mãe. Ave Maria, Mãe de Jesus. Ave Maria, Mãe de Jesus. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora de nossas famílias, intercessora e sustento na dor. És a Senhora das mãos que partilham a vida, os sonhos, a paz e o amor. És a Senhora dos mais pequeninos, dos corações machucados sem luz. És a estrela a guiar os caminhos, a rumo certo apontando Jesus. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. És a Senhora morena das cores, as diferenças em ti encontram paz. A nossa pátria de tantos amores, a ti venere o respeito refaz. És mãe que ensina a ficarmos em pé, lançar sementes mesmo em meio à dor.
Tua confiança nos mostra que a fé é a maior força se unida ao amor. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora das Águas surgida aponta o caminho de um Brasil irmão. 300 anos de Aparecida, 300 anos de devoção. Nossa Senhora